A aula de hoje, né, materialismo, espiritualismo, o nosso texto, eu penso assim que é intocável, sabe? Muito didático, o texto está muito bem elaborado, ele vai dar subsídios aqui para a gente refletir bastante sobre isso. Então, eu pergunto, vocês estão com o livro, enfim, com acesso ao livro, preferem que eu coloque aqui, porque eu tenho alguma coisinha aqui para apresentar, mas é muito pouco que eu vejo assim, que me chamou a atenção, né, dessa aula, dessas duas correntes, para trazer aqui para a nossa reflexão. Mas fica ao critério de vocês. Se vocês quiserem, a gente faz a leitura através do livro, assim a gente consegue se olhar aqui com mais. Eu, pelo menos, né, consigo vê-los assim, porque se eu colocar, toda vez que eu coloco a apresentação, eu tenho dificuldade de enxergá-los. Mas como vocês preferirem. Querem pelo livro ou querem que eu coloque, que eu compartilhe o livro? Aí eu tô com meu livro aqui. Por mim, não precisa. Para mim também, pode ser Para pelo mim livro. também não. Tudo Também bem, também não. Manuel? Joelma? Tudo bem. Beleza? Raimundo, tudo bem? Ah, chique. Então, tá bom. Então, eu vou começar, né, pela, pela reflexão, ok? Vou dar a Sim. partida aqui pela nossa reflexão e aí a gente começa a nossa aula. Sou materialista, graças a Deus. Esse é o título aqui da nossa reflexão. Só acredito no que vejo. Isso é subjetivo. Sou cético. Ou é ou não é. Prove-me isso. Me prove aquilo. São frases normalmente ditas por aqueles que se dizem materialistas, ateus, céticos. A vida nos reserva contrariedades e desilusões, cujo enfrentamento está condicionado à nossa forma de crer. Seria a concepção materialista ateísta a melhor forma de enfrentar os dissabores da vida? Vejam só, eu lendo essa reflexão, eu imagino assim um certo discípulo cético, né? Então, a minha memória vai lá pro, né, ilustra lá o Tomé, né, o discípulo que Só acredita só, vendo. só acredita vendo, isso, só acredito vendo, né? Mas a A nossa gente tem provocação, muito disso, né? A gente tem muito disso. Falo sabe, de mim, né? Eu. não, mas eu penso que a gente tem que ter mesmo, sabe? Mas não muito, né? É, que tem coisa que você não vai ver. É como você colocou, né? A gente tem muito disso, né? É, Enfim, eu penso que a atitude crítica, a atitude filosófica, de fato, ela tem que trazer essa criticidade, né? Eu diria até não o criticismo, a criticidade. isso. Porque a gente, de fato, enquanto não compreende, precisa, de fato, estar arguindo, precisa estar questionando, né? Para a gente poder compreender. Até, digamos assim, em matéria de fé, ou principalmente em matéria de fé, porque a fé que, digamos assim, ela tem o gatilho, vamos dizer assim, na emoção, né? No sentimento, ela, para ser bem orientada, ela precisa, enfim, de reflexão, É. precisa o escrutínio da razão. Como bem disse o mestre Lyonês lá, né? Como bem disse o Kardec. Mas, enfim, o Tomé, olha, ele, para compreender, ele precisava de fato, né, de ter a coisa no seu ângulo de visão, ele precisava, né? Jesus chegou para ele e falou: tá bom, Tomé, se você não acredita aí como os outros, né, sem ver, eu vou te mostrar. Toca aqui na minha mão. Olha aqui minha costela, né? Imagina o Jesus ali, as voltas com ele, né?
olha aqui a minha costela, né? Onde me feriram e tal. Mas é quando chega a adversidade, né? Quando a vida nos reserva, né, certas situações aonde, enfim, a gente não encontra uma tábua de salvação, a gente não encontra, assim, um ancoradouro, né, para se agarrar. A visão materialista, né, esse ideal materialista, ele acaba, enfim, trazendo para a gente dissabores, eu acredito, né? A gente pode ver que a maior parte dos infortúnios, né, a gente está vivendo aí o mês de setembro, que, assim, reforça, né, essa necessidade da gente ter um olhar para as dificuldades e principalmente para a dificuldade do outro, que é o mês aí que, enfim, contempla, né, a prevenção do suicídio, né? A gente observa que, enfim, o materialismo é, de fato, assim, um problema sério para a humanidade, né? Como bem colocou Divanir aqui, trazendo a questão da globalização, né? A gente viu aí, eu estava aqui lendo a aula e me veio à mente esse menino aí de 14 anos, né, esse adolescente que se suicidou aqui em São Paulo, né, num colégio bastante tradicional. E, enfim, o que leva uma criatura, um jovem, né, com tanta expectativa, né, enfim, segundo os colegas, né, eles ficaram assim indignados, até porque carregam um tanto de culpa. Olha que interessante, né? A gente tem que refletir sobre isso, né? O grupo que se reunia com ele diz: puxa vida, eu não notei, eu não percebi. No domingo estava tudo ok, tudo certinho, né? Enfim, postando e tudo mais, né, na rede. E na segunda-feira, olha, são relatos, né, dos colegas, dos meninos, das meninas que conviviam com ele. Os professores também, poxa vida, como é que eu não notei, como é que eu não pude observar? E eu acredito que é por conta, digamos assim, da falta de silêncio, quer dizer, a gente precisa silenciar para enxergar as coisas. E o mundo de hoje, ele não É permite que a gente, imediatista, não é? Ele não muito. permite que a gente enxergue, digamos assim, o que está subliminar, sabe? Assim, aquilo que a gente vê, aquilo que na correria a gente mal vê, não é que a gente vê, É, está ali para a gente enxergar. muitas vezes a Então, gente assim, nem eu vê. vi como muito emblemático. Claro, ele é um caso, enfim, dos milhares, né? As estatísticas, infelizmente, enfim, são aterradoras a esse respeito. E, enfim, inclusive, né, outra coisa que chama atenção, com as meninas, com o gênero feminino, é mais fácil notar, quer dizer, o pessoal consegue perceber, as meninas são mais abertas, elas confessam, digamos assim, né, os seus sentimentos. E os meninos, enfim, Eu acho que isso vai muito da criação, assim, eu penso, né, que vai muito da criação que a gente dá para os nossos filhos, a abertura, independente se é homem, se é mulher, o que seja aquele, né? ok, Tatiane, mas o que eu tô querendo alertar é essa questão do machismo, né? Isso, Que está exato. presente, Eu que ia, está eu ia chegar presente, nisso. tá? Exatamente. Quer dizer, a Porque espiritual, homem não pode chorar, porque homem tem isso, que perfeito, ser e perfeito. acontecer, não pode ter Isso, vulnerabilidade, tem que ser isso é sempre materialismo, forte. isso é Exato. materialismo, né? Eu mudei Enfim, muito, acho que eu já falei aqui, né? Eu mudei muito, eu sempre fui muito machista. é mesmo? De criação mesmo, sabe? Eu acho que assim, foi um pouco da criação que minha mãe me deu e a minha irmã também. Mas depois que eu fui mãe, e Nossa, depois de alguns anos, né? Que hoje eu olho para trás e falo, nossa, que vergonha de mim. Mas tudo bem, eu tô, tô aprendendo, estou ok, aprendendo. ok.
Mas ok. assim, eu olho algumas atitudes minhas, eu tenho vergonha, assim, ainda bem que ainda bem que eu corrigi a pro. Tava indo, tava muito ruim. Então, assim, tive várias almas maravilhosas, lindas que cruzaram o meu caminho, que me fizeram chegar, assim, sair de uma linha e conseguir Bacana, pensar e bacana, fazer bacana. diferente. Assim, hoje eu tenho assim, uma ligação e uma abertura com o meu filho, no caso só eu e ele, né? Que é até assim, ninguém é até difícil explicar, assim, uma abertura por ele ser homem, né? Ok, E a abertura que ele tem comigo, sendo mãe, ninguém acredita. Fala assim, não é possível. bacana, Sério que ele bacana. fala isso? Sério que é assim? Mas foi uma construção Que que eu bom, fui, que fui, fui bom, bacana. desconstruindo para construir. Mas exatamente, esse machismo estrutural é muito forte. E não é só homem, não, é de mulher também, Ok, ok, é no ok. geral. É, como o racismo não é só de branco, né? Isso, deles É por isso mesmos. mesmo. É. É. Interessante esse relato, Tati, que eu penso que ele vai ajudar a gente aí para, digamos assim, para concluir, né, quando a gente estiver tratando, ou já estamos tratando essa questão, corrente materialista, corrente espiritualista, a gente chegar a uma conclusão, né, chegar a uma definição. Vanderlei quer falar. Então, dentro disso que nós estamos discutindo aí, não sei se vocês viram a live que o Ricardo Mello fez hoje no nosso grupo. Eu vi a postagem, mas não abri. É, Então, eu vale também a não pena consegui ver. assistir. Então, como ele está aceitando isso que ele está Ok, passando. ok. Entendeu? Tá. Por quê? Ele tem uma outra visão, ele tem uma visão espiritualista, não uma visão materialista. Se não É, fosse isso, nós estamos perto do Ricardo, né? A gente convive aí, enfim, então é um exemplo, viu? É é um bacana. exemplo. É um exemplo para a gente. Bacana. Muito bom. Muito bom, gente. Então, vamos lá. Vamos entrar na aula, porque o tema é esse, né? Quer dizer, a reflexão abriu e, enfim, é isso. A introdução fala disso, né? É buscar esclarecimentos entre as correntes materialistas e a espiritualista, enfim, diante de uma, vamos dizer, de uma bifurcação, que são essas duas correntes, né? Aonde que, qual é o meu discernimento? Qual que eu sigo, né? E tentar verificar os benefícios e possíveis malefícios que tanto a corrente materialista como a corrente espiritualista podem trazer para a gente. Beleza? Então, a gente vai começar aqui com o conceito de materialismo. E aí a gente vai pedir a ajuda de vocês para a gente estar fazendo a leitura e depois o comentário quando necessário. Posso fazer? Vamos lá, Tati. Introdução. Este capítulo tem por objetivo esclarecer estes dois sistemas filosóficos, o materialismo e o espiritualismo, com respectivas vertentes. Visa também demonstrar quais os benefícios e possíveis malefícios que o homem pode esperar ao aceitar uma ou outra corrente de pensamento. Maravilha, pode seguir. Materialismo é a corrente filosófica que admite como causa de todos os fenômenos do universo a matéria e suas propriedades. Nega a existência de um princípio inteligente independente da matéria. A inteligência e sentimentos humanos seriam atributos da matéria. A consciência nasceria com o desenvolvimento do sistema nervoso no feto e morreria junto com o corpo na falência do encéfalo. A mente seria uma secreção do cérebro, como a bile é uma secreção do fígado, o suco gástrico do estômago e a urina dos rins. Olha, é isso mesmo que pensa um materialista. Para falar a verdade, eu não sei se existe de fato um materialista convicto, sabe assim?
convicto, porque refletindo sobre isso, é, a gente vai até falar dele aqui na frente, vai citar o Sartre, né? Que é um exemplo de existencialista ateu, né? Então, assim, alguém que acredita de fato, ou acreditou, né, de fato nisso. Quer dizer, a essência se faz na existência. Quer dizer, o sujeito primeiro nasce, né, para, quer dizer, para um vir a ser, né, um vir a ser de si. E é isso que pensa um materialista, um existencialista ateu. Não há nada além da matéria, não há nada que subsista à matéria, e a gente se faz aqui. Começamos no berço, e terminamos no túmulo. É triste porque, sabe, mentes assim, como a de Sartre, né? Segundo comentários dos pensadores, pensadores contemporâneos a ele, e até pensadores espiritualistas, a gente não teve uma mente tão brilhante como a de Sartre, né? Quer dizer, nos últimos tempos. E é triste a pessoa acreditar que ele vai deixar tudo aquilo, quer dizer, que tudo aquilo não serviu para nada. Todo aquele conteúdo que o indivíduo absorveu, desenvolveu, né, produziu, quer dizer, ele mesmo não vai tirar nenhum proveito. O que vocês pensam a esse respeito? Então, o materialista ele nega a existência de um princípio inteligente, né? Aí, Isso. aí acontece o seguinte: o cara desenvolver um avião, uma aeronave, precisa de inteligência. Para desenvolver um robô, precisa de inteligência. Agora, para desenvolver o ser humano, foi a natureza que criou. Quer dizer, para criar o robô precisa ser inteligente. Agora, o ser humano, a natureza. A mesma É, coisa com o avião. A águia também foi a natureza. E assim por sim, diante. sim. Então, não tem muito sentido. Enfim, para a corrente espiritualista é muito ilógico, até uma aberração. Quer dizer, toda essa inteligência não é de um princípio metafísico, né? Não é de um princípio metafísico, quer dizer, para além da matéria. Quer dizer, é algo que foi desenvolvido pela consciência, quer dizer, é uma secreção do cérebro. Essa secreção do cérebro, a exemplo do suco gástrico, do estômago, do aparelho digestivo, é que se desenvolveu no tempo. Mas, enfim, né? Há que se respeitar, há que se respeitar. Agora, de fato, é difícil de acreditar assim do extremo, né? Quer dizer, não é possível que essa criatura não chegue a pensar num determinado momento que, enfim, pode haver algo além da matéria, né? Algo além do acaso, etc., né? Enfim, porque, claro, como você colocou, Vanderlei, e nos ajuda muito essa ilustração, a natureza, quer dizer, se fez por si, né? Quer dizer, poderia ser diferente, quer dizer, acontece dessa maneira. E até dá para compreender, né? Quer dizer, a evolução das espécies, né? Quer dizer, isso faz sentido, né? Enfim, a gente tem a grande contribuição do Darwin e, e colaboradores, né? Enfim, em cima disso, né? Mas, enfim, ficar só no aspecto material, a gente não consegue explicar muita coisa, né? Eu penso também que se você pegar pensadores do passado, talvez, olhando o grau de avançamento da humanidade, a capacidade de julgamento, lógica do homem cotidiano, né? Aquele homem que não tinha muita educação, muito letramento, não tinha nada,
Então, talvez fosse para ele meio na cara, assim, falar, ó, é lógico que a pessoa nasce e morre aqui, olha lá. Quanta gente ignorante que não tem acesso e é do jeito que é porque simplesmente não teve uma educação, não teve algo além, e por isso que é bruto, por isso que tem um pensamento curto, por isso que tem um monte de coisa e vai acabar quando acabar, porque não vai deixar nada. Então talvez fosse mais assim, mas nos dias de hoje, eu acho que mais recentemente, né, a quantidade de informações ou a capacidade de raciocínio mesmo de pessoas pouco estudadas, como dizia, né? Que pessoas que tiveram pouca formação, assim, mas já tem uma visão de mundo diferente. Você vê tantas pessoas simples com tanta sabedoria, e aí, criação não é, né? Não, assim, se parar de perto, acho que Sartre, talvez ele tenha, aí, quem sou eu, né? Também não sei muito dele, mas eu imagino que talvez ele tenha se apaixonado pela lógica e pelas provas e por tudo mais que ele tinha, né? Um raciocínio tão bom. E como ele não conseguia explicar algo além do material, que ele conseguia colocar numa teoria que pudesse comprovar, talvez por isso ele defendeu. Mas talvez no, no fundo lá, né, ele tivesse uma visão diferente. Como você falou, é muito difícil uma pessoa que tenha um raciocínio um pouco mais aprofundado e não perceba, né, que não é só de agora, não é só aqui, o conhecimento e as tendências que cada um de nós tem, né, não pode ter sido só de agora, né, é estranho, né, porque são É, tão diferentes as pessoas criadas no mesmo ambiente, da mesma família e tudo, né, então, de onde que vem essa diferença, né? Seríamos todos ok. iguais, então. A mensagem que eu tinha separado do Emmanuel é bem nesse viés, tá? Ele coloca que, enfim, a pessoa resolve fugir, né, digamos assim, da divindade, quer dizer, ele se apoia no materialismo. Não é o caso de Sartre, né, porque ele produziu muito, né, teve até em campo de concentração, foi prisioneiro, tal, tudo mais, né? Enfim, alguém até resiliente e, quer dizer, traz para a gente exemplos, né? Mas, segundo Emmanuel, a grande maioria acaba se afastando, né? Digamos assim, do sagrado, né? Não é nem do sagrado, do divino mesmo, né? De um ser superior e acaba se envolvendo, né? Com as facilidades da vida. Esse é o grande perigo que ele coloca do materialismo, né? Então, assim, é bastante providencial o alerta dele, né, com relação à nossa necessidade de se afastar das facilidades, né? Enfim. E do aproveitamento da vida, né? O que a gente acha que é aproveitar a vida, né? Enfim, qualquer tempinho, puxa, estou perdendo tempo, enfim, puxa, não estou produzindo, não estou sendo útil, né? Aquela coisa toda, né? Legal. Vamos fazer a seguinte, né? Que seriam os renomados materialistas para a gente continuar nesse raciocínio. Quem nos ajuda na sequência? Eu posso ler? Legal. 16.3. Renomados materialistas. Muitos são os pensadores renomados, ou não, que de forma direta ou indireta promovem fortes ataques ao comportamento religioso do homem ou mesmo às religiões. Esses ataques são no sentido de mostrar que existe uma subjetividade muito grande ao se adotar posturas religiosas. A religião é o ópio do povo, dizia Marx. Além de Marx, podemos citar o cético David Hume, o apologista do super-homem Friedrich Nietzsche, o existencialista Jean-Paul Sartre e o filósofo pragmatista John Dewey. David Hume leva o empirismo às últimas consequências, sendo tratado por Rodin como o rei dos empíricos
que acabou em ceticismo universal, filho legítimo do empirismo radical. John Dewey já afirmava que o que é útil e vantajoso é verdadeiro, o que é inútil e desvantajoso é falso. Diz ainda que eu é que faço a verdade. Comenta Roden. A verdade, para Dewey, então, é por sua essência pragmática, isto é, prática promotora de progresso e de conforto da vida. A praticidade e a utilidade citada por Dewey é sempre no âmbito objetivo, físico, material. Dewey, assim como Hume, pode até não ter sido materialista declarado, mas seus pensamentos objetivaram somente o aspecto material. Interessante. O que eu estava querendo colocar era justamente isso anteriormente, né? Quer dizer, Emmanuel alerta que fugir do sentimento religioso ou do sentimento de religiosidade é um grande perigo. E é justamente isso que o Alain coloca aqui, né? Quer dizer, muitos promovem ataques, né, ao comportamento religioso. Por vezes até nos envergonhamos do sentimento religioso ou de uma atitude de religiosidade, né? É claro, a citação aqui do Marx, né, claro que vem de encontro, com certeza Marx estava pensando, não tanto assim, ele estava pensando em outras coisas também, mas principalmente na questão da religião, quer dizer, do dogmatismo religioso que, de fato, entorpecem, né, o indivíduo. Então, muitas É, vezes a religião... Pois não. é isso aí. Porque o Marx não, ele não fala da religiosidade da pessoa, ele fala da religião, que manipula as pessoas, as lideranças das religiões que Perfeito. acabam manipulando as pessoas e com os dogmas vai entorpecendo a pessoa não pensa, não raciocina, e aí vai acreditando por acreditar e vai sendo manipulado para onde os Ok. líderes querem. Está dopada, né? É, Está dopada exatamente. pela religião, enfim, pela Uhum. instituição, né? De novo, quer dizer, a gente viu a religião na Idade Média, enfim, promovendo o que promoveu, justamente por interesse, justamente por a busca de enriquecimento material, né? Enfim, às custas do Cristo, né? Às custas do Cristo, como a Joelma colocou. O Ô, caso do Mauro, Sartre, pois não. ô, Mauro, mas assim, vendo essa, né, que a religião é o ópio do povo, né, eu acredito que se ele tivesse hoje, ó, século XXI, isso aqui é do século XIX, lá pro meiado, ainda hoje a religião é o ópio do povo. Eu percebo, eu trabalhei com o Sim, povo muito carente. Então, quanto mais a pessoa sofre, então parece que é mais fácil de manipular. Não vou aqui, tô criticando religião nenhuma, tá, gente? Mas eu penso que é usado esse sofrimento e parece que a pessoa sai anestesiada, acreditando que tudo vai passar, é realmente, eu acho que essa visão dele não é uma crítica igual o nosso colega Manuel falou, não tá, eu acho que não foi uma crítica da falando assim da da religiosidade, religiosidade. né? Isso, que a religião faz isso e até hoje. Ok, ok. Enfim, me Deixa eu dar mais ocorre, um pitacozinho. Tem pois uma não, Ana. ópera chamada Dom Carlo, do Verdi. Tem uma cena muito bonita que é cantada por dois baixos. Um faz o Filipe II, rei da Espanha, que é o pai do Dom Carlo, e um grande inquisidor. E eles fazem, tem um dueto, os dois cantando um para o outro, tal, como uma conversa bem ríspida. O inquisidor quer que o Filipe II prenda o filho, como herege. E o Filipe II
não está querendo, mas também tem uma bronca do filho, porque o filho está defendendo a independência de Flandres. Então, tem um litígio dos dois, mas tem aquela coisa da igreja querer se intrometer nas questões do Estado, né? Aí no Ok. final, aí no final do dueto, né, quando eles terminam, que o inquisidor sai da sala do gabinete do Filipe II, ele fala: até quando a igreja vai interferir nas questões do Estado? Tá, ok. Enfim, me ocorre também o assistencialismo. Da mesma forma, o assistencialismo é dogmático. Ele, enfim, a assistência social é necessária, ela advém do Estado, né? Quer dizer, ela é necessária, a gente não tem dúvida disso. Agora, o assistencialismo é uma religião também. Quer dizer, ele é dogmático, ele se aproveita, quer dizer, é uma via de mão dupla. Quer dizer, ele favorece, né? Ele doa, mas querendo o retorno, né? Querendo a retribuição. E, enfim, e torna pessoas, enfim, dopadas, né? Quer dizer, acaba anestesiando as pessoas e, enfim, inutilizando, né, sua força, sua força de vontade, enfim, a sua iniciativa, quer dizer, acaba podando, né, a iniciativa do indivíduo. A gente já falou um pouquinho do Sartre, né? Com, enfim, com essa questão, né, do ser e o nada, né, que ele vai produzir, quer dizer, escrever um romance à náusea, quer dizer, ele traz para a gente, assim, na verdade, acho que até Beauvoir deu uma colaboração para ele, escreveu, né, mais no fim da vida, enfim, salvando um pouquinho, né, quando ela coloca justamente essa indagação, né, enfim, não vou levar tudo isso, enfim, o que que eu vou fazer, né? Vai se perder toda essa produção. É, o Hume, né, o empirista, né, quer dizer, o conhecimento é só na existência, é só na experiência, enfim, voltado mesmo para a matéria, né, por assim dizer. Então, ele vai se traduzir assim no símbolo do cético, né? O Dewey é o pragmatista, né? Aquele que tempo é dinheiro, né? Aquela questão, enfim, o que que é útil? Útil é o que não for útil não é verdadeiro. Quer dizer, e o que é útil? Útil é aquilo que me faz prosperar. Quer dizer, é o que eu estou vendo aqui, é o que eu estou manuseando, né? Como o Roden, né? Como o Roden faz o comentário em cima das afirmativas dele. Puxa vida, ele, enfim, ele é de essência pragmática. A verdade para ele só pode ser de essência pragmática e voltada, né? Quer dizer, para o âmbito do material, para o âmbito da matéria. Né? Enfim, de novo aqui, né? Podem tanto Dewey como Hume pode até não ter sido materialista declarado, mas seus pensamentos objetivaram somente, né, a questão material. Né? Então, enfim, qual a contribuição do materialismo? Eu vou acrescentar um aqui, o Comte, Augusto Comte, o pai do positivismo, até porque ele vai se contrapor aqui a um pensador aqui contemporâneo, contemporâneo não, né? Anterior a ele, que vai ser citado aqui, o Victor Cousin, né? Que é, digamos assim, o iniciador de uma corrente espiritualista na França, no século XVIII. Tá? E a gente vai ver isso aqui. Então, eu vou falar um pouquinho do Comte quando a gente citar essa corrente espiritualista que, enfim, aqueles que a defendem.
Antes disso, a gente vai tratar de consequências do materialismo, aqui no 16.4. Alguém quer fazer algum comentário mais, gente, a respeito até aqui, do que a gente vem tratando? Quem nos ajuda agora? Posso ler? 16.4. Consequências do materialismo. Sartre presenteia a humanidade com a obra filosófica O Ser e o Nada e o romance A Náusea. Marx deixa um legado maior, um sistema econômico que nasce no bojo de sua obra e termina um século depois com a dissolução da Rússia e a inversão econômica chinesa passando pelo extermínio de milhões de pessoas. O materialismo, quase sempre vinculado ao ateísmo, se associa a comportamentos desregrados, desesperançados, pois dizem muito mais ao presente e agora do que ao futuro. O sistema que argumenta tudo através da matéria afasta todo e qualquer sentimento em direção ao outro, pois enxerga o próximo como a si, algo material e transitório. A consequência da crença materialista pura pode levar o indivíduo à ausência total da responsabilidade para consigo e para com os outros. Enfim, as regras morais ficam fragilizadas. É claro que, com certeza, a gente não quer aqui, a gente não é tão inocente, ingênuo, a ponto de acreditar que essas pessoas, no caso Sartre, no caso o Marx, né, eles pretendiam que o seu sistema, que os seus pensamentos pudessem se transformar nas tragédias que se transformaram e continuam ainda a produzir, né? Mas, enfim, a gente não deixa de ser responsável por aquilo que a gente produz, por aquilo que a gente, de fato, lega à posteridade, né? É, E, pois não, Manuel? o Marx, quando pensou o comunismo, ele não pensou na União Soviética do jeito que ela foi. Do mesmo Ok, jeito que o Santos Dumont, quando inventou o avião, não pensou na utilização dele para a guerra. Inclusive, foi um perfeito, dos motivos dele ter entrado em depressão e morrer de desgosto, foi por causa da utilização do invento dele para a guerra. perfeito. Agora, o que a gente percebe, eu também não posso deixar de citar aqui o que eu penso a respeito, e você ilustrou bem, Manuel, para a gente. Então, você vê, o Santos Dumont e tantos outros, né? Eles acabaram, como essas pessoas que não enxergaram o indício de suicídio, por exemplo, nesse rapaz, né? E apesar disso estão se sentindo culpados, né? Enfim, eles carregam algo mais do que o sentido vantajoso e útil lá que o Dewey coloca, que Uhum. enfim, verdadeiro no sentido de prosperidade, contrário, inclusive, ao Krishnamurti que a gente começou com a reflexão, né? Então, assim, enfim, é, eu posso pensar também no. Agora me foge o nome, né, do italiano lá, do Príncipe, o autor do Príncipe, o Maquiavel. Maquiavel. A gente é maquiavélico e esquece o criador, o inspirador É, do termo, né? é. Enfim, a gente, né? Quer dizer, então ele também, a gente nota, né, que no seu escrito, elogiado, inclusive lá pelo francês, né? Nossa, a memória tá legal, hein? Eu vou lembrar, né? Que ó, tem a obra do Príncipe foi comentada esse guerreiro aí, o francês. Nossa, aparece todo.
Você quer dizer o Napoleão, não, né? Napoleão, oh meu Deus, ô Raimundo, ajuda a gente aí, mano. Eu pensei que eu não ia precisar da ajuda, mas legal. O Napoleão, inclusive, tece comentários, né, assim, elogiosos, né, enfim. Não digo nem tanto elogiosos, mas assim, comentários concordantes, né, com a ideia do Maquiavel. Então, assim, são legados, dessa corrente. A gente não pode negar isso, tá? Não pode negar isso. Que mais? Ah, as regras morais ficam fragilizadas, né? Quer dizer, não, não se tem o sentido de afetividade, né, que, enfim, está ligado muito à corrente espiritualista, a gente vai ter problema com essa questão moral. Como o Vanderlei até começou citando isso do Maquiavel, do Krishnamurti. Quer dizer, ele fala em prosperidade no sentido moral, né? No sentido e não é nem no sentido terapêutico, eu diria, da moral, é mais no sentido mesmo de criação do ser humano, né? Porque a moral ela está no âmbito das leis que o homem pode modificar e o homem pode produzir, né? A gente vê as leis naturais aí orientando e equilibrando e dando harmonia na natureza, mas o homem é o agente modificador. Então, o homem é um ser moral, né? Então, nesse sentido, a gente não pode nunca deixar fragilizada esse laço, né, com a moralidade, com a afetividade, com a fraternidade. Ô, Mauro, aí tem E uma coisa nessa mais? parte que me chamou a atenção, né? Que a Vamos lá, então, pessoa, nesse Joel. caso, eles eram muito materialistas, que a pessoa materialista, ela não tem sentimento. Ela vê o outro de igual para igual, ou seja, é muito difícil você trabalhar com pessoa que tem esse pensamento marxista, sabe? Porque ela mede tudo pela régua dela. Então, eu acho que isso também é uma coisa bem negativa. Ver no outro a si, ver no outro a si, né? Quer dizer, é, é, eu não me lembro se é Emmanuel que comenta isso. Você precisa sair de si, né? Quando você pensa só em si, não há espaço para dois elementos. É preciso você pensar no outro, né? Raimundo, acho que o seu áudio É, ficou aberto. Tem algum som aí do lado, Raimundo? fechou, legal. Mauro, ah, Opa, opa, a deu gente uma estava esperando. congelada aí em você, hein? Ah, é? Opa, Deu uma congelada aí, finalzinho a gente não ouviu. Pelo menos eu aqui não ouvi. tá. Eu estava falando a respeito dessa questão do materialista ver o outro a si mesmo. Então, assim, quando eu vejo o outro como a mim mesmo, são duas criaturas em si, não cabe no mesmo espaço, né? Eu preciso ver o outro como o outro é, de fato. Então, eu me reconheço como sou, então, imperfeito, né? Para resumir, imperfeito, e me aceito dessa maneira, e vejo o outro como ele é e aceito, né? O que ele é. Então, enfim, a visão materialista dificulta isso. Não vou. Por isso que eu digo que não dá para falar em materialista raiz, assim, materialista radical, né? E eu penso também que a gente está falando assim de conceitos, né? Mas a gente vê pessoas aparentemente religiosas e tal, que são extremamente materialistas, né? Assim, o discurso, de repente, a Muito. máscara, a vestimenta, o comportamento social parece ser espiritualizado, mas são extremamente materialistas. Então, não, acho que
O perigo, extremamente talvez, apegado. é atribuir, como no texto é curto, deu um exemplo, deu outro, fechou, ok, mas a gente não pode entender, eu penso, como uma regra direta, né? Não, claro, Premissa, claro, resultado aqui, claro, ó. Então, esses claro, pensamentos são materialistas, pessoas que pensam dessa forma levam a claro, esse claro. resultado, pessoas que pensam de outra forma levam a outro resultado. Não necessariamente. Pessoas extremamente Perfeito. religiosas, mas que têm uma questão, né, muito, como que é? Hum. Teologia da prosperidade, sei lá, também estou falando Sim, besteira aqui, sim, estou sim. exagerando, mas, né, porque não é Não, não, bem não, isso. não, não, não. Mas É, essa coisa também que é olhando muito Sim. material e pouco espiritual. Você corrobora com o Emmanuel, que eu coloquei aqui na mensagem, o Herculano Pires também. hum, O Herculano Pires vai também, enfim, falar sobre isso, né? Sobre essa questão do espiritualista máscara, do espiritualista vitrine. Claro, ele não está somente na doutrina da prosperidade, não, ele está presente em todos os meios religiosos. sim. Então, assim, isso é um alerta para nós. Um alerta para nós que, enfim, somos espiritualistas e precisamos avaliar como é que eu me enxergo dentro desse contexto. Enfim, como é que eu trato, né? Como é que eu trato as questões, digamos assim, da sexualidade desregrada? Como é que eu trato das questões enfim, da prosperidade como um todo, né? Do acúmulo de riquezas, né? Enfim, da vingança ou da questão enfim, de fazer tudo para conseguir as coisas, até prejudicar as pessoas, enfim. Nós estamos inseridos dentro desse, né, permeando esse meio. E eu, como espiritualista, confesso, né, como é que eu me comporto, né, nas situações que a vida me oferece. Tá? Legal. E aí, na sequência, a gente tem intelectualismo, erudição e materialismo, para a gente completar aqui essa. Pode ler, Divani, para a gente? Claro. Por gentileza, Intele... 16.5. 16.5, intelectualismo, erudição, materialismo. O intelectualismo, a erudição e o materialismo servem, na maioria das vezes, para a exaltação de uma imperfeição chamada orgulho, tendo como objetivo maior o ego em vez do eu. Ao tratar o ego, o homem busca se diferenciar, se elevando em relação aos outros através do conhecimento. Esse instrumento, o conhecimento, e hoje muito mais a informação, passa a ser a ferramenta que o homem encontra para dominar e subjugar. Fato. Não é isso? Não é só não é só o materialismo, quer dizer, não é só o dinheiro, podemos assim dizer, né? Enfim, a gente vê muito essa questão do poder, né? Enfim, dessa busca, né? Através do intelectualismo, quer dizer, é uma realização do ego, né? E acho que aqui, quando estava falando, talvez, né, quando o Cranbeck aqui, o Alan, escreveu, talvez estivesse pensando ainda o homem busca se diferenciar, né, esse conhecimento, o conhecimento de verdade ainda atribuído e o ego e tal, né? Nós Perfeito. melhoramos isso, né? Nos dias de hoje tem informação manipulada, tem, né, o conhecimento torto, tem, né, os falsos intelectuais, né, e a briga por desinformação, né? Quando eu Sim, estava falando no sim. começo, eu falei, poxa, não vou por esse caminho, mas agora, como veio de novo à mente, né, eu não vou deixar de falar. É, a gente falando Hum. da fé, né, contra o materialismo e tal, e como é difícil para tanta gente é, pensar, ser espiritualista ou pensar naquilo que não dá para provar, né? Mas como é fácil acreditar nas histórias mais mirabolantes que são passadas aí no WhatsApp do dia a dia, né? Então,
assim, a gente só põe a fé no lugar errado, né? A Ok, gente não é isso, tão perfeito. Tomé, a gente só é descrente do que deveria crer, né? Sei Perfeito, lá, perfeito. seria mais É, útil. legal. O homem busca de se diferenciar se elevando através do conhecimento. Interessante, me ocorre o Santo Agostinho, né, quando ele escreve Confissões. Então, uma das confissões que ele faz é, primeiro, por ele ser um intelectual, ele achar que os escritos, né, evangélicos era algo que não merecia a sua atenção. Como ele se debruçar sobre a Bíblia se ele era um intelectual? Depois, mais à frente, ele vai dizer: puxa, quando Cátedro, né, ele lecionou muito tempo, então ele diz: eu me envaidecia, né, quer dizer, eu usava a minha intelectualidade me envaidecendo. Olha, veja bem, a coragem, inclusive, né, de Santo Agostinho, de produzir o que produzir e depois se confessar. Muito bom, muito bom. Legal, gente. E o tempo vai, o tempo passa, como dizia um radialista que eu já. Eu me lembro do tempo do futebol no rádio, né? E o tempo passa e citava o tempo de jogo ali, né? Tempo que a gente tinha futebol, né? Enfim, tempo que eu ainda acompanhava futebol. 16,6. Vamos falar então da outra corrente um pouco, né? A gente já falou bastante, mas vamos ver aqui o conceito de espiritualismo. Quem nos ajuda? Eu posso continuar por enquanto, já que foi Vamos curto. lá, Giovanni. Obrigado. Espiritualismo. O dicionário nos diz que espiritualismo é toda doutrina que pratica a filosofia como análise da consciência, ou espírito, ou cogito, ou que, em geral, pretende extrair dessa consciência os dados da pesquisa ou investigação filosófica ou científica. A palavra espiritualismo começou a ser usada no século XIX por Victor Cousin, 1792 a 1867. Segundo ele, essa filosofia ensina a espiritualidade da alma, a liberdade e a responsabilidade das ações humanas, as obrigações morais, a virtude desinteressada, a dignidade da justiça, a beleza da caridade. E além dos limites deste mundo, mostra um Deus, autor e modelo da humanidade, que depois de tê-la criado, evidentemente para um propósito excelente, não a abandonará no desenrolar misterioso de seu destino. Essa filosofia é aliada natural de todas as causas justas. Sustenta o sentimento religioso, favorece a verdadeira arte e o apoio do direito. Rejeita igualmente a demagogia e a tirania. Então, nós vemos que é justamente o oposto do materialismo, né? Então, essas correntes estão em caminhos opostos, em caminhos distintos, né? É aqui que eu queria falar um pouquinho do Comte, né? Esse Victor Cousin, eu acredito que é Cousin, mas porque é francês, né? Se for, é Victor Cousin, né? Cousin, Cousin. mas É todos bom. que da atualidade que investigam falam Cousin, Cousin, sabe? Então, assim, tá Cousin. bom. Então, por isso que eu, né, fico aqui na dúvida por se tratar de nome próprio, coisa assim. Mas isso é o que menos importa. O que importa, de fato, é que eu falei no século XVIII porque ele nasceu no século XVIII, né? Mas ele vai justamente reformar a educação na França, nesse período aqui, no início do século XIX. Se não me engano, 1824 é que surge essa corrente denominada espiritualismo racional. Então, assim, é interessante isso, porque nós espíritas, em certo momento, acreditamos que o espiritualismo nasceu com Kardec, nasceu ali na codificação. Mas a gente tem isso, claro, com outros nomes, né? Com outros nomes já há muito. E
um pouco antes de Kardec, a gente tem definitivamente esse movimento, essa corrente filosófica, né, que vai tratar, digamos assim, da psicologia moral. Na França, as ciências humanas são tratadas como ciências morais, ou ciência da moral, melhor dizendo. E ele, juntamente com Janet e tantos outros, né? Inclusive, esse Janet criou, inclusive, o manual, né, dessa corrente, eles levaram esse ensino na universidade. Então, isso chegou em Sorbonne. Uma corrente que entende, que estudava o homem, via o homem como uma alma encarnada. Acreditem. É, é esse é esse o pensamento dessa corrente espiritualista nascida aqui com o Cossim, ou Cossan, no início do século XIX. Né? É muito interessante, o Paulo Henrique de Figueiredo é um espírita, um escritor, que hoje está à frente dos estudos, né, juntamente com um corpo enorme de pesquisadores que os ajudam, Lucas Sampaio, a Simoni, né, enfim, muitos outros aí que estão debruçados em cima das obras de Kardec. Primeiro, para revisar as adulterações, né, que foram promovidas aí a partir da morte de Kardec, e depois em cima dos escritos que estavam desaparecidos, e, enfim, estavam guardados, aguardando aí um momento de surgirem. Kardec morreu com a mudança pronta. Vocês sabem disso? Quer dizer, tinha tudo embalado para ele ir para um novo endereço. Né? Ele estava lá na passagem Santa Ana, né? E depois ele vai se transferir. Então, ele e a Amélie estavam com tudo embalado para se transferir. Iam mudar em abril. Em 1º de abril, Kardec morreu em março, não me lembro agora o dia de março. Tá? E ele morreu, enfim, justamente sem poder, digamos assim, vamos dizer, definir ou reorganizar os seus escritos e os seus projetos futuros, né? E isso vai cair na mão dos nazistas. Mais à frente, né? Quer dizer, depois Kardec morreu, isso se desviou, foi para livrarias, continuou na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, mas acabou se desviando. E caiu nas mãos dos nazistas, né? E, enfim, depois isso foi recuperado, tal, enfim. E hoje está na Fundação Espírita André Luiz, lá em Guarulhos, né? E esse Paulo Henrique de Figueiredo, ele está à frente desses estudos, né? Então, ele tem trabalhado nas traduções, isso vai se tornando público a todo momento que se traduz, e também vai lançando livros, né? Então, ele tem Autonomia, a História Jamais Contada do Espiritismo, é, Revolução Espírita, né? E, enfim, Nem Céu Nem Inferno, aí já é em parceria com o Lucas Sampaio. Então, são escritos muito interessantes que são atuais, né? E é interessante para a gente que estuda filosofia que eles resgatam muitos desses pensadores. E o Comte, ele vai estudar muito esses pensadores espiritualistas e ele vai se contrapor. Né? Então, enfim, o positivismo kantiano é algo também que a verdade é só aquilo que é útil, que pode trazer utilidade. E vai mais ainda. Não tem isso de uma educação libertária, uma educação nas bases da liberdade, do amor, né? Como pregam os espiritualistas. E, enfim, ele, com o lema, né, de ordem e progresso, ele vai colocar que, enfim, o Estado ele precisa dominar, de certa forma, os governados. Quer dizer, é papel do Estado, de intelectuais, né, positivistas, dominar
a população mais ignara e que não tem condições de aprender. Segundo ele, não tem a capacidade, não nasceu com condição. São alguns só que nascem com essa condição. Então, assim, é interessante a gente não estuda muito Conte aqui, né? Mas é bacana a gente se deparar com essas situações e ver que Kardec, ele enfrentou dificuldades sim, mas ele mesmo confessa que não tinha, digamos assim, momento mais propício para ter surgido o Espiritismo. Justamente por isso, né? Quer dizer, esse movimento acabou se apagando depois. Ele saiu da França, foi para Portugal, foi para Espanha, para alguns países da América Latina, veio para o Brasil, ok? Tal de escola eclética do Segundo Império, né? Acho que Gonçalves Magalhães foi quem trouxe, né, esse manual do Jané e incorporou aqui. Mas, enfim, né, a gente vê que esses movimentos eles surgem e depois acabam, enfim, se apagando, né, um tanto. Mas a chama está aí, né? A chama está aí para reviver tudo isso. Vocês querem colocar alguma coisa sobre espiritualismo, mais alguma coisa a respeito? A gente vai entrar aqui em espiritualidade. Tranquilo? Eu acho que se a gente seguir, a gente dá conta aí nesses 30 minutos. É alguma coisa que eu ia mostrar para vocês? Ainda vou. Eu já traduzi aqui do meu jeito, em função do tempo, que era a respeito do Conte versus o Victor Cossan, enfim, era alguma coisa do Emmanuel e do Herculano Pires, né, que, enfim, inclusive, o Divanir conseguiu corroborar naquilo que eu queria passar, mas depois eu passo isso. São textos interessantes aí para a gente refletir. E o que eu vou compartilhar depois com vocês é justamente sobre espiritualidade. É um texto bastante longo, a gente pode até, enfim, se revezar aqui, se preferirem. Posso ler? Quem Pode quer ir? começar? Joelma? Posso? Vamos lá, Joelma. Espiritualidade. Espiritualidade é uma qualidade ou caráter espiritual. É o progresso metódico dos valores espirituais. Vem de tudo que tem viabilidade para eternização. A vida em si é espiritual, visto todo o ser que detém a centelha divina do Criador. Poderá transitar em diferentes formas, vivenciando cada uma delas e observando todas as experiências ao longo do tempo. A Absorvendo, espiritualidade, absorvendo, tá, Joelma? absorvendo todas as experiências ao longo do tempo. A Isso. espiritualidade não é imaterialidade, pois se assim fosse, a raiva, ódio seriam atributos de espiritualidade. O ser humano está chegando aos seus limites e, consequentemente, diante de suas dificuldades. Acaba se dobrando à espiritualidade toda vez que contempla a vida, o céu, as estrelas, o sol, a natureza. Não temos uma definição exata e estruturada para a espiritualidade. Palavras são insuficientes, por essência, para manifestar este grande poder da vida. Da mesma forma, é humano desconhecermos a fundo e com transparência o seu verdadeiro significado, pois a realidade física, que é espiritual, se revela com muito mais intensidade. Porém, em momentos de reflexão, conseguimos fazer aflorar sentimentos internos mais sensíveis aos movimentos espirituais. Mundialmente, há uma demanda por valores não materiais, por uma redefinição do ser humano, com valores que inspiram profundamente sua vida. Segundo Dalai Lama, espiritualidade é tudo aquilo que produz no ser humano mudanças interiores. Isso significa que o ser humano está sempre
se fazendo física, psíquica, social e culturalmente. É o caminho evolutivo do homem. É importante observar que a espiritualidade não precisa estar vinculada às religiões. Quando as religiões se institucionalizam, se hierarquizam e crescem em poder cultural, social, religioso e econômico, elas se afastam da fonte que as mantém vivas. Os grandes mestres não tinham religião. Jesus não era cristão, assim como Buda não era budista e nem Maomé muçulmano. Mas todos eram espiritualizados profundamente, através de grandes mudanças interiores. A particularidade do nosso tempo é que a espiritualidade vem sendo descoberta como dimensão profunda do ser humano e não atrelada necessariamente às religiões. Jesus não pregou a igreja, nem as tradições dos antepassados. Ele anunciou o reino de Deus, que está eminente em nosso meio. O reino de Deus é a presença transformadora, evolutiva e a própria espiritualidade. A religião é como uma vela acesa que ilumina. O que ilumina é a chama, a espiritualidade, e não a vela, a religião. A espiritualidade tem a ver com experiência, não com doutrinas, nem com dogmas. Ela se abre quando mergulhamos na profundidade de nós mesmos. Desenvolver a espiritualidade passa pelo desenvolvimento de contemplação, da escuta de mensagem e valores que estão à nossa volta. Quando ocorre algo em nossa vida, temos que nos perguntar: que sentido mais profundo essa realidade traz para mim? De que me purifica? Em que me faz crescer? A espiritualidade é uma dimensão de cada ser. Ela é revelada pelo diálogo comigo mesmo e com o próprio coração. Traduz-se pelo amor, pela sensibilidade, pela compaixão, pela escuta do outro, pela responsabilidade e pelo cuidado, como atitude fundamental. Ai, Muito lindo bom esse isso, né? texto. Muito bom esse texto. Ele precisou ser longo, mas ele não é repetitivo, enfim, ele de fato, né, pela dificuldade que se tem de definir espiritualidade, ele contempla, né, tudo isso, né? É o progresso metódico de valores espirituais, tá? Quer dizer, vem de tudo aquilo que viabiliza a nossa eternização. Então, como seres imortais, quer dizer, só o espiritualista pode pensar nisso, né? Quer dizer, pode trazer, enfim, essa consequência, né, de viver aceitando as adversidades, como experiências educacionais, né? Que isso pode trazer para mim. É só, de fato, se eu tiver, né, essa consciência da divindade, da beleza da criação, porque eu, não entendendo Deus, eu consigo imaginá-lo pela sua criação, né? Como bem disse o Vanderlei, né? Como bem ilustrou o Vanderlei no início da questão de como, enfim, como criar, né? Como criar a natureza vem ao acaso, né? Outra coisa interessante, né? Porque o ser humano está chegando nos seus limites. A gente vê de fato que, por mais que avance, por mais que desenvolva, por mais que busque e consiga, claro, recursos, né, para ajudar no seu desenvolvimento, principalmente tecnológico, ele não se preenche. Quer dizer, ele ainda se vê vazio, ele não consegue se satisfazer. Tá? Eu diria, não consegue a paz, né, necessária, não consegue paz de espírito. Né? Então, a gente vê que, enfim, há uma preocupação. A gente vê movimentos aí que se preocupam, né?
são tímidos porque nós abafamos. Quer dizer, eles tentam levantar a voz e a gente acaba abafando, né, com os nossos interesses mesquinhos. Como o Emmanuel vai dizer isso também na mensagem, né? Enfim, para a gente, que a gente é um tanto hedonista, a gente se preocupa muito com aquilo que é agora, a felicidade é aqui, o que interessa é a felicidade aqui, né? Mas quando a gente contempla, né, quando o ser humano consegue fazer um minuto de silêncio e contemplar a beleza, esse entardecer aí do Divani, né, do Elmo, né, que inspirou, enfim, aí, enfim, a gente vê que de fato, né, a gente consegue traduzir espiritualidade, né? É que nem o. A gente, pois Desculpa. não, Vanderlei. Não, não, fala aí, Vanderlei. O próprio André Luiz, né? Quando ele chegou lá no nosso lar, que ele começou a deslumbrar. Nossa, que sol maravilhoso, Pois né? é, Que flores maravilhosas. Aí o instrutor lá fala para ele, mas tudo isso você tinha lá na Terra. Só que aqui a é gente só não vê que essas coisas. o funk lá é diferente, né? Os acordes que ele descreve para a gente são diferentes dos acordes da música aqui que a gente curte, né? Mas é de fato, né? Quer dizer, a gente teve aí os compositores, né, do Renascimento, meu Deus, né? A arte do Renascimento, quanta beleza traduzida ali. E a gente busca outras coisas, né? Enfim, então a gente consegue fazer aflorar dessa forma esses valores internos, né? Enfim, a espiritualidade é tudo aquilo que produz no ser humano mudanças interiores. Aqui um exemplo, né, de um pensador, de alguém que se preocupa. E eu me lembrei da Tati, que falou aí que, né, quer dizer, poxa, graças a Deus, eu consegui aí, né, transformar certos valores, criaturas queridas na minha trajetória, aquela coisa toda, né? Então, assim, é bem isso aqui, olha. Espiritualidade é aquilo que transforma o ser humano, né? Então, Que senão a gente a, não a, aprende, se a gente não aprender, aí, putz, aí não a vale a Tati, pena. Aí a eu Tati peço para ir vive, embora. Se a gente não está vive a aqui para espiritualidade. aprender, não, aí eu tô, onde É, que eu desço? Honra a Deus. e todos esses mestres, eles não vieram, né? Enfim, assim, para trazer uma religião. Isso é importante, olha. Espiritualidade, né, não tem a ver com religião, não tem Não. a ver com dogma, né? Uma Jesus não coisa, era Mauro, dogmático, mal... Pois não, uma coisa que Manuel. eu costumo falar muito é que a espiritualidade é de Deus, a religião é do homem. Isso, Então, perfeito. porque Cristo É, veio, ele não criou religião nenhuma, ele criou uma comunidade para ajudar aqueles ok, ok, necessitados. ok. A religião, a Igreja Católica, foi criada muitos anos depois. Eu penso que a gente pode dizer que a religiosidade é de Deus e a religião é de homem, né? Porque É. a religiosidade, ela quer dizer justamente isso, é a volta para o perfeito, quer dizer, a volta para Deus, é o Uhum. cuidado com o outro, tá? Porque, enfim, Principalmente. a gente tem essa tradução vinda do religare, mas também tem do relegere, que quer dizer justamente cuidado com o outro. Quer dizer, religiosidade é cuidar do outro, né? Legal. Então, a gente vê que eles não foram personagens da religião, a religião foi personificada depois deles, mas eles não vieram trazer essa personificação, né? E o Kardec tomou até esse cuidado, né, de dizer que a religião não era dele, né, não era ele que trazia a religião. Então, o reino de Deus é a presença transformadora, evolutiva, é a própria espiritualidade. Quer dizer, quando a gente vê essa beleza, né, da transformação, foi citado aqui aquele homem brucutu lá da caverna, né, e hoje o que nós somos, que é mais belo que isso, né? Isso é espiritualidade. A figura da vela é legal, né? Quer dizer, a Uhum. figura da vela é muito legal para traduzir isso. Quer dizer, a religião é a vela, mas a religiosidade, a espiritualidade é a chama, né? Bacana, bacana.
Muito legal. Tá? A gente já viu aqui que é preciso escutar, né? Contemplar, e, enfim, para entender esse sentido mais profundo da criação, né? O que o Criador reserva para nós depois de nos ter criado, né? E a espiritualidade vai despertar aqui a compaixão, né? Vai despertar a escuta do outro, né? A alteridade, enfim, e a nossa responsabilidade pela liberdade que nós temos de decidir. Vamos fazer o seguinte, vamos mais à frente, depois é aqui que eu queria mostrar para vocês um caminho que eu fiz, assim, até por entender que dá para traduzir espiritualidade por educação, sabe? Quer dizer, a, a, a a educação no sentido lato, né, da palavra, quer dizer, de transformar o indivíduo, de formar o indivíduo, ele é sinônimo de espiritualidade. E aí eu fiz um caminhozinho que depois, se não der tempo, eu mando para vocês. Renomados espiritualistas. Na Esse história aqui, da, então vai lá, Manuel. Obrigado. na história da humanidade, encontramos os verdadeiros líderes que deixaram suas doutrinas e seus ensinamentos duradouros entre os espiritualistas e raramente entre os materialistas. Como grandes líderes espiritualistas, podemos citar Lao Tse, Confúcio, Buda, Sócrates, Jesus, Paulo de Tarso, Francisco de Assis, Gandhi, Dalai Lama, Chico Xavier. Vejam que não são poucos, né? E se a gente for observar o legado dessas criaturas, né? O legado que elas deixaram e tantos outros que a gente pode enumerar aqui, muitos outros, né? Enfim. Então, o espiritualista, ele de fato deixa um legado. Quando a gente vê um Sócrates, enfim, que levou uma vida simples e não precisava de quase nada para viver e deixar o que ele deixou, né? A gente vê que de fato é uma prosperidade tanto, né? Quer dizer, Sócrates foi próspero, é próspero, né? Nesse sentido, no sentido moral, inclusive. Claro que o Dewey diria que isso não é verdadeiro, porque que utilidade tem, né? Que utilidade tem isso tudo se morreu pobre? Enfim, mas a gente dá muito valor para esse legado, né? Jesus, enfim, é o ícone aí, né? Enfim, da espiritualidade, o representante da espiritualidade, o representante do educador, né? Muito bom. Consequências do espiritualismo. Eu vou ler esse daqui. Consequências do espiritualismo. Ao deslocar o foco da matéria, daquilo que flui, do efêmero, do objetivo, do finito, do limitado, para o espírito, aquilo que é o duradouro, o subjetivo, o infinito e a não morte, o homem encontra serenidade, equilíbrio, justiça, né, e bem-estar. Enfim, o consolo para uma vida efêmera e passageira. Então, o espiritualista, ele vê a vida dessa maneira, tá? É muito rápida, é passageira. Okay? E aí que eu faço aquela reflexão com o menino que se suicidou, né? Quer dizer, se esse menino tem esses valores, se esse menino tem essa consciência, né, de que não acaba ali, quer dizer, a aflição que ele estava sentindo, o desespero que o levou até isso, não vai acabar, não acaba, porque, né, é só mesmo a matéria que vai ficar. Com certeza ele não teria tomado essa decisão e tomaria Se tivesse outro consciência, caminho para né? enfrentar, né, Tati? Se ele tivesse consciência, Não é? é, Então, acaba com então, a dor física, mas essa dor ela vai continuar. então é nesse sentido que a gente
né? A gente enxerga isso, né? O próprio Nietzsche, que foi citado aqui, né? Enfim, ele mesmo teve que ser internado, quer dizer, chegou um momento que ele acabou se desequilibrando. Então, a gente tem essas situações, né, que mostram para a gente a dificuldade de lidar, né? Eu mesmo, eu sou, como se diz, exemplo vivo, né, de que se eu não tivesse apoio, de pessoas espiritualistas, de pessoas da família, de amigos, tal, e não tivesse essa visão, puxa vida, sei lá onde eu estaria, né? Aonde eu estaria nesse momento, tá? Legal. Algum comentário, Posso, gente? posso ler o próximo. Então vai, Tati, por favor. Espiritualismo versus miticismo. É com frequência que observamos a não distinção destes dois campos de conhecimento. O espiritualismo tendo a sua fonte na essência, na alma, no espírito, enquanto o miticismo atua fortemente no campo do sobrenatural. Enquanto aquele tem vínculo com o racional e o lógico, este se vincula ao sentimento, às emoções e ao maravilhoso. Então, a gente também percebe que o espiritualismo não tem nada de místico, né? Não tem nada de maravilhoso. Maravilhoso no sentido de eventos que derrogam a lei natural, né? Maravilhoso, é claro, é a gente saber que pode, que se não faz é porque ainda não conseguiu aprender, não tem condições, né? Então, fica aí, né, essa mensagem, né? Enquanto o místico atua no sobrenatural, né, o espiritualismo ele atua na realidade, ele atua, enfim, No racional. no racional, enfim, naquilo que de fato, né, enfim, faz sentido. E aí a gente tem o espiritismo versus o materialismo. Posso continuar? O espiritismo é o forte antagonista do materialismo. Este, ao defender seus pontos fundamentais, ataca o maravilhoso e o sobrenatural. Via de regra, o espiritismo é colocado junto com aqueles e junto com eles e com as religiões dogmáticas. Sabem que ao ridicularizar o milagre e o dogma estarão minando as bases da religião. No entanto, ao conhecer e entender a doutrina espírita, o materialista age com bom senso e certamente vai reanalisar seus fundamentos. Os fenômenos espíritas, quando observados sob a ótica científica e utilizando os rigores da ciência, podem fazer com que o materialista aceite a origem no mundo extracorpóreo ou apresente dúvidas maiores aos seus fundamentos. Talvez aponte para explicações ainda mais ridículas do que aquelas que pretendem ridicularizar. Perfeito. Esse tópico 16.11, espiritismo versus materialismo, o Alain fez uma síntese da conclusão 2 do Livro dos Espíritos, né? Então, também no espiritualismo versus misticismo, tem o comentário, a conclusão de Kardec a esse respeito, porque Kardec vai citar justamente o espiritismo como o remédio, como o antídoto, né, do materialismo, que ele enxerga como uma doença, como um câncer, né? E o Emmanuel também vai citar como um câncer. E ele coloca que o materialista costuma ridicularizar, é claro, porque ele entende ou ele mal entende, né? Ele ridiculariza o milagre, o dogma, né? E acaba não sabendo que está destruindo com a religião. E se ele toma contato com o espiritismo, ele vai perceber que no espiritismo não tem nada disso. Não tem milagre, como dissemos anteriormente, né?
aquilo que a gente não enxerga ainda, é porque é uma lei desconhecida ou porque a gente não tem ainda compreensão, né, para entender o que isso representa. Então, depois dê uma olhadinha lá na conclusão 2 do Livro dos Espíritos. O Elmo está levantando a mão, quer falar com a gente? Ele disse que não está conseguindo se manifestar através da câmera e nem do microfone. Não, não, tranquilo. Conclusão. Alguém quer fazer a conclusão? Posso Eu fazer. faço. Então É que o faz, Jô. Manuel, Faz. é que o Manuel se manifestou. Agora você abriu o microfone. Agora abri o Pode. microfone. Ah, Então vai, Manuel. A Os Tati é dois, espiritualizada sem problema. conclusão. Os dois sistemas filosóficos, o materialismo e o espiritualismo, além de atuar fortemente nos comportamentos e nas relações humanas, também agem no estado psíquico. O homem espiritualizado torna-se forte diante das vicissitudes, das contrariedades, dos obstáculos, das doenças, das perdas e até mesmo diante do seu debilitamento vital. Os sistemas oferecem enormes diferenças quando o homem necessita de um consolo, uma esperança, uma boia de salvação diante das angústias, da perda de um ente querido, de uma doença fatal, de um acidente, de uma perda amorosa, de uma falta de uma necessidade. É nessa hora que o materialismo sofre deserções. É isso. Vocês citaram aí a postagem do Ricardo, né, colocando o Ricardo como um exemplo, né, enfrentando. Aqui, ó, é na ação, de fato, na vivência, enfrentando essas situações. O Allan, que escreveu isso aqui, ele também foi um exemplo para nós, quando ele enfrentou a tal da doença fatal aqui, né? Enfim, com muita serenidade, com muita certeza, inclusive, e muita convicção daquilo que acreditava. Então, a gente aprendeu, o Elmo se manifestou aqui. Legal, Elmo, legal. Então, assim, além do conteúdo, né, intelectual que nós aprendemos, estamos aprendendo com Alain, ele deixou exemplo. O Ricardo também é uma referência para a gente e também está se comportando aí através do exemplo, né? Legal, tudo isso, enfim, são essas pessoas queridas que nos veem como nós somos, né? Quer dizer, não nos enxergam como a si, nos enxergam como pessoas, de fato, né, distintas, mas ligadas, né, por um ideal, né, ligadas, enfim, pelo Criador. Eu só vou mostrar para vocês aqui, a gente está em cima da hora aqui, que esse aqui foi interessante, que me ocorreu. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Depois eu vou passar isso para vocês. Aqui, ó. Aquela questão não só da espiritualidade, mas espiritualismo, né, versus materialismo, né? O caminho da educação é o caminho da espiritualidade. Então, eu procurei colocar aqui pensadores, dois estão aqui citados, né? Pensadores espiritualistas, o Sócrates e Jesus. Depois eu coloquei o John Hus, né, o Comênios, o Rousseau, Pestalozzi, né, como
Na verdade, são muito mais, são educadores que, digamos assim, trazem também um, uma pendência para a filosofia, quer dizer, Rousseau, inclusive, é tido aí como filósofo, né? Mas vejam, olha, essa imagem não nada traduz melhor do que essa imagem aqui de Sócrates tomando a cicuta, né? Quer dizer, alguém que tem absoluta certeza e tem serenidade que ele só vai deixar uma vestimenta. É só uma passagem, tá? E, e dentro da vida dele afirmar que a felicidade tão almejada pelas pessoas, né, da sua época e por nós aqui, é somente com a virtude. Somente o homem virtuoso é feliz. Depois Jesus, sem comentários, né, o ícone de tudo isso, né, a gente traçou uma linha cristã aqui, tá? Então, para ele, né, o caminho da felicidade se faz com amor, liberdade e ação. Quer dizer, ame o educando, tá? Dê liberdade para o educando, não exija nada mais dele do que, né, aquilo que você pode oferecer e leve para o campo da ação. Jan Hus, né, ele, enfim, dentro da igreja ele se rebelou, né? E acabou inspirando a reforma protestante. Ele se inspirava num outro reformador, o Wycliffe, né? Quer dizer, são pré-reformadores aqui, né? Vão inspirar Lutero e tantos outros, né? Ele não acatava o abominável comércio de indulgências e defendia o fim do celibato, da adoração e de imagem nas missas rezadas em latim, né? O que aconteceu com ele? Quer dizer, foi morto na fogueira, né? O Jerônimo de Praga, que era discípulo dele, morreu um pouco depois. Um pouquinho depois, foi morto também por desposar das ideias dele. Mas olha que interessante, ele disse para o Carrasco, né? Olha, hoje vocês estão matando um ganso, né? Mas Deus, enfim, Deus suscitará um cisne daqui a 100 anos, né? Olha que interessante, né? Ganso, né, significa hus na terra dele, na linguagem dele, da Boêmia, né, quer dizer ganso. Então ele estava, hoje vocês estão assando um ganso, mas daqui a 100 anos Deus suscitará um cisne, né? Então, a impressão que tem é que ele fazia, de fato, alusão à reforma, né? Alusão ao Lutero. Comênios, né? Defendia uma educação para a vida, para a vida cotidiana. Então, assim, para Comênios é educação para todos. Tanto é que ele vai desenvolver um sistema de educação e ele mesmo vai escrever o manual em três línguas, que é ensinar tudo a todos, tá? E vai, inclusive, ilustrar, enfim, ele mesmo vai fazer tudo isso, com a sistematização de todos os conhecimentos e o estabelecimento de um sistema universal de educação, com oportunidade para mulheres. Olha aqui, ele sustentou a ciência e, ao mesmo tempo, que exaltava a majestade divina. Então, isso é espiritualidade. O Rousseau, então, né? O Rousseau está muito no pensamento lá do Dalai Lama, né? Quando ele coloca que, enfim, espiritualidade é mudança de atitude, né? A natureza manda, as bestas obedecem, mas o homem se difere porque se sente como um agente livre. Dessa forma, ele tem a escolha de aquecer ou resistir. Na consciência dessa liberdade que se mostra a espiritualidade de sua alma, a física se explica nos sentimentos e na formação de suas ideias, né? Então a gente vê assim que de fato é interessante quando a gente vai entrar, enfim, no âmago do pensamento desses indivíduos e inclusive na obra que eles deixaram, né? E o Pestalozzi, né, que, enfim, é uma linha de raciocínio, tá? Inclusive a pedagogia espírita ela se pauta, né, nesses princípios. E o Pestalozzi, né, criador
criado num país protestante, cresceu sob forte pressão teológica em apelo aos conceitos extremos de fé e religiosidade, de que ele procurou isentar-se, conservando a moral cristã pura e a ideia de uma religião natural, sem dogmatismos e separatismos em razão de crenças, né? E, claro, o discípulo do Pestalozzi é né, o Allan Kardec, né, que a gente vê assim de educador a codificador, quer dizer, também um educador como aqueles que os inspiraram, inclusive quem praticamente o iniciou na educação, né, e também que vai nos trazer aí a codificação. O que tem de interessante aqui é que, através de informação mediúnica, a gente tem que Kardec é uma reencarnação do Jan Hus, né? Então, assim, tanto numa reunião pública, eu anotei aqui, Humberto de Campos, né? Numa reunião pública onde o Chico trazia mensagens, Humberto de Campos afirma, né, Kardec ser uma reencarnação do Jan Hus. E o Vitor Hugo, escritor, né, e filósofo, Vitor Hugo, espírito, ele vai falar através da Zilda Gama, da mediunidade da Zilda Gama, que o Jan Hus é uma encarnação do Kardec druida, sacerdote. Então, acaba batendo aí, né? Interessante essa curiosidade aqui, essa curiosidade espírita. Legal, gente. Depois eu posto no grupo aqueles textos que a gente não teve tempo de colocar aqui, enfim. Só queria mostrar e explicar o que significa esse caminho aí referente associando a educação à espiritualidade, né? Tranquilo? Muito bom. Quem que faz para nós uma prece de agradecimento? Quando nós iniciamos, a gente não tinha a presença feminina. Se uma das digníssimas se dispor, Posso fazer. então vamos lá, Joelma. Não deu tempo, hein, Tati? Não, nisso a Joelma arrasa, ela arrasa, eu deixei para ela. Ai, gente, vamos lá. Vamos serenando o nosso coração, acalmando os nossos pensamentos e pedindo ao Mestre Maior, Jesus, que neste momento nós, após todo esse conhecimento, só temos que agradecer. Vamos pedir também ao grande Mestre Jesus que cubra com sua luz o nosso amigo Ricardo, que fortaleça a espiritualidade, que fortaleça a sua fé, para que ele esteja bem, fisicamente, emocionalmente. Vamos pedir também ao grande Mestre Jesus que emana sua luz de amor a esse jovem que tão cedo tirou a vida, e aos outros que nós não sabemos também, que no desespero decidiu dar fim ao maior presente divino. Então, que neste momento nós possamos elevar nossos pensamentos de amor e emanar vibrações para todos aqueles que estão neste momento passando por dificuldades, sejam sociais, pessoais, econômicas, e que eles se sintam abraçados por todos nós. E vamos pedir ao Mestre Jesus por nós, pelo nosso lar, pelas pessoas que amamos, pelas pessoas que conhecemos. E vamos agradecer ao professor, que com o seu tempo se preparou e está aqui com a gente, dedicado
a nos ensinar, trocar, partilhar conhecimento. Boa semana a todos. Que na próxima semana nós possamos ser agraciados pelas bênçãos de Jesus e da Mãe Santíssima, Maria, que ela cubra todos nós com seu manto e nos fortaleça. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Mauro, está fechado seu microfone. Obrigado. Eu acabei esquecendo de citar que a gente, inclusive o texto que eu vou postar é comentário em cima das questões 147 e 148 do Livro dos Espíritos, que trata sobre materialismo. Beleza? Gente, obrigado. Obrigada, Boa noite, pessoal. Até boa semana que semana. vem. Uma linda Boa semana aí noite, para todo amigos. mundo. Até a Um próxima. abraço. Fiquem Até a com próxima. Deus. Abraço. Tchau. Tchau, Muito tchau. bom. Obrigado. Tchau, tchau.